Paz, irmãos, que Deus vos abençoe. Quero conversar com vocês, né? Quero conversar com vocês sobre o dízimo. Dízimo, décima parte, né? Levar dízimo à igreja, prédio, né? Nesse tempo, como que está sendo feito? Para onde está sendo direcionado esse dízimo, décima parte? Interessante, né? Antes de eu falar do dízimo, eu quero ler uma parte de uma publicação que eu vi na internet. Eu anotei algumas coisas que eu achei interessante com relação à igreja primitiva e à igreja de hoje, né? Porque eu falei no vídeo que eu gravei sobre as doutrinas que estão sendo derrubadas, né? O que Deus está fazendo nesse momento. A igreja primitiva não tinha uma palavra específica, né? Ou uma placa, melhor, desculpa, placa. Uma placa específica. Eram apenas crentes ou cristãos, né? O que identificava a igreja naquela época era isso. Ah lá o crente, ah lá o cristão. Não falava assembleiano, ao da congregação cristã, ao da universal, ao outro da adventista, ao outro da assembleia. Era o que? Cristãos, né? Eles não honravam, eles não defendiam placa de igreja, eles honravam a Cristo, eles defendiam a palavra. Eles não inventaram doutrinas ou dogmas humanos, né? Não inventaram doutrinas. Eles não eram diferentes porque frequentavam tal denominação, nem por ser estilos de roupas, ou porque cantavam músicas gospels, né? Ou porque participavam de congressos enfadonhos. Isso, né, que eu citei agora, essa sequência de coisas, é um sistema religioso, né? Sistema religioso, que precisa ser caído, né? É um muro que precisa cair. Se você olhar com atenção para a palavra, descobrirá que 90% de tudo isso é fermento dos fariseus, né? Um modelo correto a ser olhado, a ser observado é a igreja primitiva, né? Que seria Atos, né? Uma leitura, um estudo, uma meditação e pegar aquilo como exemplo para a igreja de hoje, né? Trazer para os nossos dias, né? O que a igreja de Atos fazia. E isso seria o correto, mas ninguém faz, né? E é justamente em Atos que o dízimo foi praticado, né? Só em Atos, só no comecinho ali pelo menos, né? Enquanto teve escrito a palavra, melhor dizendo, né? Depois que terminou a escritura lá em Apocalipse, e passou alguns séculos, né? Aí começou as distorções, né? No dízimo. E aí foi distorcendo e virou isso que virou hoje. Mas pensa comigo agora o dízimo. Dízimo em 10%, né? Deus está permitindo. Deus está abrindo oportunidade, né? Deus está permitindo esse caos, essa situação, para o povo enxergar o que é a igreja, quem é a igreja, o que faz na igreja, o que a igreja faz e quem é a igreja, né? Quais são as obras da igreja de Cristo. Então, Deus permite isso, né? Fechou as igrejas prédio, né? E eu falei no outro vídeo anterior, né? Tomara que ficasse os 2 anos fechado. Igreja prédio. Para as pessoas enxergar que a igreja é nós somos a igreja, né? E as reuniões acontecessem em pequenos grupos, né? Pequenos grupos ali, 4, 5 pessoas no máximo. Isso é o ideal, né, da palavra, né, de estudo, né? Porque aí ele vai gerar uma comunhão maior entre aquelas 4, 5 pessoas, né? Porque quando você tem 20, 30 pessoas, 40 pessoas, tem comunhão, mas não é aquela comunhão, porque uma pessoa não consegue ter comunhão com 40 pessoas ao mesmo tempo. Uma pessoa não consegue cuidar 100% de 40 pessoas ao mesmo tempo, e vice-versa. Então o ideal é ter grupos pequenos, né? Como foi na igreja primitiva, né? Eles se reuniam em casas, né? Paulo fala nas cartas dele, né? A igreja que se reúne na casa de fulano, bênção para a igreja tal que se reúne na casa de Beltrano, e por aí vai. Então isso é modelo de igreja, né? Isso é igreja, né? Pequenos grupos ali, né? Em comunhão com Deus, e Deus derrama ali o conhecimento, o entendimento, o amor, a harmonia, e aquelas pessoas que são poucas, elas se harmonizam no que elas têm. Tudo que elas têm não é nada em comum, né? Nenhum deixa permitir que o outro tenha mais do que aquele. Há uma espiritualidade, uma igualdade, né? Ou seja, a justiça de Deus, né? No seu auge, né? Na igreja. Então, por isso que os sinais, as maravilhas, os milagres, né? Os doentes eram curados, aquelas coisas aconteciam, por quê? Porque tinha comunhão entre a igreja. E essa comunhão fala do dízimo, né?
Agora, pensa comigo hoje, quantas pessoas estão precisando, necessitando, né, de pão, e aí você pega e faz a sua oferta, o seu dízimo online, lá para a igreja que está vazia. A igreja prédio fechado, você dá seu dízimo lá. Você acha que o pastor fulano tal, não estou acusando, né? É só uma reflexão. Ele vai pegar aquele dinheiro e vai levar para onde exatamente está a necessidade? O que a gente vê por aí? É os pastores das grandes denominações comprando fazenda, comprando helicóptero, comprando apartamento, comprando isso, aquilo, outro. De vez em quando postam uns vídeos lá fazendo que tem missão aqui, tem missão acolá. Mas quem vai garantir que é uma missão que está sendo sustentada realmente por aquela igreja? Então, mas o que significa dízimo, né? Acho que a pergunta mais importante é o que significa dízimo na Bíblia, na palavra. Traduzindo dízimo para a palavra, significa Cristo. Quando eu levo o meu dízimo para a igreja, que é um ser humano, eu estou levando Cristo para aquela pessoa. E aí Cristo chega redondinho para aquela pessoa. Exemplo, na lei, os filhos de Israel tinham que dar 10% do trigo, 10% do azeite e 10% da vide. Trigo fala de morte e ressurreição de Cristo. Trigo fala de nós também, tá certo? Porque trigo fala do feixe de trigo lá que era balançado, né, como primeira oferta, né, movida diante do sacerdote. Cristo as primícias, depois nós, na sua vinda. Então nós fazemos parte do trigo, corpo de Cristo, certo? Fala da morte e ressurreição de Cristo, mas também fala do corpo de Cristo, que somos nós, trigo. Azeite vai falar do quê? De óleo, de unção, de Espírito Santo. E a vide fala da videira, que é Cristo também, né? Que é o suco de uva, que é o sangue de Cristo. Então esses três elementos, os filhos de Israel tinham que alimentar, ou era determinado para alimentar a órfã, a viúva e o estrangeiro. Esses três alimentos. Ou seja, trigo, azeite e vide, que é o suco de uva, esses três elementos falam da morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, esses três elementos alimentam a viúva, o órfão e o estrangeiro. Quem que é o estrangeiro? O estrangeiro é o povo que não pertence ao povo de Deus. Esse é o estrangeiro. Então, quando você leva o dízimo para o estrangeiro, você está alimentando o estrangeiro e o estrangeiro passa a fazer parte do povo de Deus. Ele aceita Cristo e passa a fazer parte do povo de Deus. E o órfão que eu falei, que é a filha, né? Filha do mundo, passa a ser filha de Deus. A viúva é a mulher que não tem marido. Depois ela passa, quando ela recebe a Cristo, ela recebe a mensagem, ela passa a ser marido. Ela passa a ter marido, que é Cristo, né? Como está a mulher samaritana lá, né? Lá na beira do poço de Jacó. Vai lá, traz seu marido. Ah, mas eu não tenho marido. Ah, você falou a verdade. Já teve 5, o que você tem agora não é teu. Então percebe que ele está falando de deuses, né? Então de repente essas pessoas, essas mulheres que é viúva, teve vários maridos, vários deuses, mas nenhum foi Deus dela de verdade. Porque até então a lei precisava se adorar a Deus em Jerusalém, né? Eles iam de ano em ano adorar a Deus, né? Na festa da Páscoa principalmente, né? Todos os anos. Então lá era entregado o dízimo. Mas Jerusalém, quando veio para o Novo Testamento, tudo se cumpriu em Cristo. Aí esse lugar de adoração agora é Cristo, né? Então a minha adoração é entregar o evangelho para aquela pessoa. O evangelho precisa chegar redondinho, né? Para as pessoas não reclamar. Por exemplo, vamos trabalhar o lado literal do dízimo. Quando os israelitas levavam esses três alimentos para o templo, o sacerdote pegava o alimento e tinha que repartir com os pobres, estrangeiro, viúvo e órfão, né? E pobres também. Só que a palavra fala que eles não distribuíam corretamente. Uma parte eles pegavam para eles roubavam, né? Malaquias 3 fala que eles estavam roubando. Então eles pegavam uma parte e seguravam para si e não entregavam para o povo. E aí o dízimo, que é esses três elementos, não chegava redondinho para o viúva, para a órfã e para o estrangeiro, e nem para o pobre. E por conta disso, havia murmuração entre o povo e o nome de Deus era blasfemado por causa disso. Entende? Isso na lei. Trazendo para o Novo Testamento a mesma coisa. Você pega o seu dinheiro em 10%. Isso fazendo a coisa errada já, né? Porque já começa por aí, né? Porque dízimo nunca foi dinheiro, né? Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, 23, 24. Quando você for levar o seu dízimo, o lugar que o seu Deus te escolher, se o lugar for longe demais, você vende o seu dízimo, isto é, os três elementos,
pega o dinheiro na sua mão e vai. Quando você chega lá, você compra de novo e dá o seu dízimo, lá no lugar que seu Deus te adorar. Que mostrar para você que é o lugar de adorar, né? Então, nesse momento, tá falando, ó, pega o seu dinheiro e vai. Lá você compra e dá o dízimo. Então, dízimo não é dinheiro para falar que é salário, 10% do salário. É muito mais do que 10% do salário. Na verdade, o dízimo, para aplicar corretamente, como foi em Atos, é eu pegar e olhar para o meu próximo. Se eu tiver com uma caminhonete S10 e o meu próximo está com um Fusca, eu olhar e falar assim, opa, tá errado. Eu não posso continuar com essa caminhonete e ele, sendo irmão em Cristo, continuar com o Fusca. Não importa quanto tempo ele trabalhou e quanto eu trabalhei. Né? A carne não pode gritar neste momento, mas isso é injusto. Você trabalhou 15 anos, ele trabalhou 1 ano só, por isso que ele está com o Fusca. Então esse tipo de comparação, julgamento humano não pode ter no meu coração. Eu tenho que obedecer a palavra, que é o dízimo. Eu vou vender a caminhonete, porque eu vou me sentir desconfortável em bater nas costas dele e dizer que ele é meu irmão em Cristo, que está na bênção, que eu estou de caminhonete e ele está de Fusca. Independente do pecado dele e o meu pecado. Obras dele e obras minhas. Então isso é o que? Igreja, isso é palavra do Senhor. Eu vou e vendo a caminhonete e compro um Fusca igual ele. Ou vende o Fusca dele, vendo a minha caminhonete, nós dois com um carro um pouquinho melhor. Mas os dois tem que ficar igual, no sentido, entende? Financeiramente falando e espiritualmente falando, diante de Deus, entende? Essa é a vontade de Deus, esse é o dízimo. Então não é só 10%. Então quando você vê a pessoa necessitada, eu vou dar uma cesta básica, mas de repente ela está com o aluguel atrasado, você tem que pagar o aluguel para ela. Isso seria o correto. Ou fazer uma vaquinha entre os irmãos e pagar o aluguel daquela pessoa. Isso seria igreja, né? Trabalho da igreja na terra. Esse é o evangelho que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram, né? Não esse agora. Tá na bênção, irmão? Tá na bênção. Tamo junto aí, né? Mas só de longe. Tamo junto de longe. Mas na hora que tá no sofrimento, na hora que tá na perrenga lá, que precisa, cadê o irmão que tá junto? Não tem. Isso é igreja? Então, nesse momento, então, quando você dá os 10% em dinheiro, lembrando que não é dízimo isso, hein? Você dá os 10% lá em forma de dinheiro. Aí o pastor pega aquele recurso e usa para um outro detalhe, aí não sei, usa para uma outra coisa, mas não usa para o que está precisando. De repente tem uma família na igreja que você deu 10%. Você deu lá, por exemplo, 300 reais lá, daria para uma cesta básica enorme. Aí tem uma família perto de você, você fala, poxa, essa família faz parte da igreja que eu vou, tá passando fome, e eu dei dízimo lá e essa pessoa tá com fome ainda. Por quê? Por que o pastor não deu dízimo? Você vai murmurar contra o pastor, contra Deus, não sei. A pessoa que está ali necessitada vai estar murmurando, porque o dízimo não chegou redondo para ela, nem dízimo, dinheiro, alimento físico, né, comida, muito menos a palavra espiritual que precisa receber. Porque ainda olha só que detalhe, essa pessoa que está necessitada, ainda olha a situação dela, ela ainda vai olhar e vai dizer a seguinte forma, bom, eu estou na miséria, não tenho recurso nenhum, não tenho comida nem dinheiro. E esses homens que estão recebendo dízimo, eles dizem que se eu der o dízimo de 10%, a minha vida vai melhorar. Eu vou sair desse sufoco, dessa maldição, né? Desse momento de miséria. Ou seja, a pessoa fica condenada, né? Ela fica com um jugo em cima de si. Entende? Então ela olha e fala assim, como que eu vou sair dessa situação? Primeiro porque eu não tenho nem coisa que comer. Como que eu vou dar o dízimo para daí Deus me abençoar? Como que eu vou dar dinheiro lá na igreja se eu não tenho nem para comer? Então isso é evangelho? Ah, a irmã está assim porque é falta de fé. Sua fé não é suficiente. Tem que ter mais fé para dar o dízimo, para Deus abençoar. É isso que eles vão falar. Ou seja, o evangelho não chegou redondo para ela e muito menos o dízimo, que seria Cristo, né? Espiritualmente falando. Mas o literal não aconteceu. Então isso é o que acontece hoje no mundo. E aí o nome de Deus é blasfemado entre as nações, entre o povo ímpio. Você não vê nas publicações dos ímpios, né? Questionando sobre o dízimo. Na verdade, tirando sarro, né? E com razão. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios, entre os pagãos, porque os líderes não estão fazendo a coisa correta que deve ser feita. E aí, o dízimo não chega redondo, nem alimento, muito menos espiritual, para a família necessitada. Como está lá em Malaquias, né? Não chega redondo o dízimo. E aí o nome de Deus é murmurado. Amém, meus queridos? Então, fica aí essa palavra, essa dica. Um pouquinho também de estudo. Eu já falei disso em outros estudos, talvez você não tenha assistido, mas eu sempre estou falando disso, né? Então, nesse tempo de crise, agora pensa comigo nesse tempo de crise, você acha que em 2 anos de crise, se for verdade, né, aquele documento que eu falei no vídeo anterior, sobre o coronavírus durar 2 anos, igreja fechada por 2 anos, você vai continuar dando dinheiro por 2 anos nessa igreja, entregando seu dízimo lá? Para quê? Para fazer o que com o dinheiro? Para obedecer homem ou para obedecer Deus? Quem que você está obedecendo? A palavra ou você está obedecendo dogma, doutrina de homem?
Entende como é profundo isso? E Deus está permitindo isso, justamente para derrubar doutrinas de homens, né? E vai continuar. Em nome de Jesus vai continuar derrubando. Doutrina após doutrina, e a verdade vai avançando. Esses nicolaítas e falsos profetas vão saindo da frente e Deus vai abrindo caminho para as duas testemunhas começar a entrar com a sua mensagem de restauração no reino, restauração da palavra, restauração do verdadeiro evangelho. Fique na bênção, fique na paz do Senhor. Sendo possível, compartilhe esse vídeo, ajude a divulgar, que a palavra do Senhor Deus venha alcançar o público dele, aqueles que ele já escolheu nele. Amém? Que Deus abençoe.